Hi everyone, welcome, let's learn English. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês? A aula de hoje vai ser quando utilizar o artigo a e quando utilizar o artigo and. Então já vai deixando o gostei para mim, se inscreva no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar com a aula. Bom, antes de tudo a gente tem que saber que a e and se equivale a um ou uma aqui do português. A e and são artigos indefinidos. Mas vamos recordar o que é um artigo indefinido? Os artigos são palavras que vêm antes dos substantivos e têm como função especificar ou generalizar o seu sentido. Na língua inglesa, existem dois tipos de artigos. Existem o artigo definido e os artigos indefinidos. O artigo definido, no inglês, é a palavra the. Já os artigos indefinidos são as palavras a e and, que é o que interessa aqui a aula de hoje. Mas qual é a diferença entre o artigo definido e o indefinido? O artigo definido define algo específico. Por exemplo, você está em uma sala onde só tem uma janela. Então, você vai querer abrir aquela janela específica, porque só tem uma. Como é algo específico, você vai usar o artigo definido, que é o the, como nesse exemplo aqui. Open the window, please. Abra a janela, por favor. Já os artigos indefinidos são utilizados para se referir a algo não específico. Por exemplo, você está em uma sala onde tem várias janelas e você quer abrir uma daquelas janelas que tem na sala, mas não é uma janela específica, pode ser qualquer uma das que tem dentro da sala. Então, você já vai usar o artigo indefinido. Open a window, please. Abra uma janela, por favor. Pode ser qualquer janela. Então, recapitulando, o artigo definido no inglês é representado pela palavra the e os artigos indefinidos são representados pelas palavras a ou an. Então, a ou an quer dizer um ou uma aqui do português e são utilizados antes do substantivo. Mas aí vem a pergunta que interessa a aula de hoje. Quando utilizar a e quando utilizar an? Quando o som da primeira letra do substantivo for de uma consoante, utiliza-se a. Já quando o som da primeira letra do substantivo for de uma vogal, utiliza-se an. Exemplo, a friend, um amigo, a ball, uma bola, a car, um carro, a book, um livro. Veja que todos esses substantivos aqui, ele começa com o som de uma consoante. Então, você já vai usar o artigo a. Já esses exemplos aqui, an apple, uma maçã, an animal, um animal, an orange, uma laranja, an umbrella, um guarda-chuva. Veja que todos esses exemplos aqui, o substantivo começa com o som de uma vogal. Então, por causa disso, você vai usar o artigo an. Então, recapitulando, quando o som da primeira letra do substantivo for de uma consoante, você vai usar o artigo a. E quando o som da primeira letra do substantivo for de uma vogal, você vai usar o artigo an. Aí vem a perguntinha. Então, sempre quando o substantivo começar com uma consoante, eu uso a, e quando começar com uma vogal, eu uso an? A resposta para essa pergunta é não. Observe que lá no início eu falei que você tem que observar se o som da primeira letra do substantivo é de vogal ou consoante. Então, aqui o que vale é a pronúncia e não a escrita. Às vezes acontece de uma palavra começar com uma consoante, mas a pronúncia da palavra começa ao som de uma vogal e vice-versa. Exemplo, a letra H. Em algumas palavras o som do H é mudo, e em outras não. Por exemplo, house, que quer dizer casa. Hot dog, que quer dizer cachorro quente. Veja que nesses dois exemplos aqui, a gente pronunciou a letra H. No inglês, a letra H, a pronúncia dela se assemelha um pouco à letra R aqui do português. Então, house, hot dog. Como eu pronunciei a letra H nesses dois exemplos, então a pronúncia do substantivo começou com uma consoante, começou com o som de uma consoante, certo? House, hot dog, começou com o som da letra H. Então, nesse caso, eu vou usar o artigo a. I bought a house. Eu comprei uma casa. Veja que eu usei a house, porque house tem som de consoante.
Outro exemplo, I ate a hot dog. Eu comi um cachorro quente. Veja que aqui eu utilizei a hot dog, porque hot dog tem som de consoante. Outro exemplo, hour. Hour quer dizer hora. Hour, ele já começa com a letra H, só que você não pronuncia o H nesse caso. Nesse caso, o H tem som mudo. Isso mesmo, você vai começar a pronúncia com a letra O. Hour. A pronúncia da palavra começa ao som de uma vogal, certo? Porque o H tem som mudo. Então, apesar de na escrita começar com H, na pronúncia você vai meio que tirar o H e ficar só o O para frente. Hour. Exemplo, she left an hour ago. Ela saiu 1 hora atrás. Veja que aqui eu já usei o artigo an hour. Por quê? Porque hour tem o som de vogal, mesmo na escrita começar com uma consoante. Outro exemplo, university. University quer dizer universidade. Apesar de university começar com a letra U, ele não pronuncia com som de uma vogal. Isso mesmo, no inglês, university, a pronúncia se equivale igual à palavra you no inglês, que quer dizer você. Veja aí que you, ele tem um som de Y, uma consoante. Aqui no português, you é como se tivesse o som de IU, só que você tem que pensar no inglês. You é o som de Y, que é uma consoante. Universe é a mesma coisa, ele tem som de U, universe, como se fosse o som de Y lá do inglês. Como Y é uma consoante, você vai utilizar a university. Então, nesse exemplo aqui, he went to a university. Ele foi para uma universidade. Veja que eu utilizei a university, mesmo university começando com a letra U, porque university tem som de consoante. Mas aí você pode estar pensando, mas isso ficou muito confuso, porque university para mim é como se tivesse o som de IU. Mas é porque a gente está pensando no português. Para nós, como nossa língua materna é o português, fica mais difícil mesmo diferenciar quando que a pronúncia vai ser no som de vogal, quando vai ser no som de consoante. Então, a dica que eu dou é, na dúvida, consulte um dicionário. Sempre quando você tiver dúvida de qual artigo você deve utilizar antes do substantivo, procure no dicionário, veja alguns exemplos onde mostra qual artigo você utiliza e aos poucos você vai memorizando. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que aprender inglês é importante. Pratique sempre, não desista nunca, porque you can do it. Você consegue. Então, se você gostou da aula de hoje, deixa o gostei pra mim, comenta o que você achou, se inscreva no canal, ativa o sininho para novas notificações e muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau, tchau.